Bom, neste vídeo vamos ver outro método de datação, que é o método dos traços de fissão. Ele vai estar baseado no processo de fissão do urânio e não no decaimento radioativo. E vamos ver uma das principais aplicações desse método, que é a prospecção de petróleo. Bom, como que funciona o método dos traços de fissão ou simplesmente MTF? Ele vai se basear na contagem da quantidade de traços de fissão em minerais translúcidos. Então tem alguns minerais, né, como já foi colocado antes nos métodos de detecção da radioatividade, de que alguns minerais são transparentes ou translúcidos e são sensíveis à fissão. Então, quando acontece a fissão, isso deixa traços latentes dentro do mineral, que são, na verdade, regiões onde as moléculas são rompidas, então você tem falhas na estrutura molecular do material, e quando você ataca esse mineral a uma solução ácida por um certo tempo, essas fissões, essas falhas se ampliam, formando o traço latente, o traço revelado, que é possível observar no microscópio óptico, né? Então aqui, por exemplo, temos uma microfotografia de uma amostra, provavelmente a apatita, em que você tem os traços das fissões ocorridas devido ao urânio 238 presente no material, né? Então, se nós contarmos a quantidade de traços que a amostra apresenta numa certa área de observação, é possível você determinar qual é a quantidade de fissões ocorridas no mineral ao longo da sua história. E com isso, nós podemos obter a idade daquele mineral, né? Como que seria isso em termos quantitativos? Então, nós temos que observar uma densidade de traços, né? uma quantidade de traços numa área da superfície do detetor. Isso nós chamamos de densidade superficial de traços. E isso é proporcional ao número de fissões ocorridas. Então, como que nós podemos calcular, teoricamente, qual que é o número de fissões ocorridas dentro do mineral, né? Então, se nós pegarmos a constante de decaimento por fissão e multiplicarmos pelo número de átomos, nós temos a atividade de fissão, ou seja, nós temos quantas fissões ocorrem por unidade de tempo, né? Então, lambda n é a atividade. E se nós integrarmos essa atividade, né, essa taxa de decaimento ao longo do tempo, ao longo da vida do material, ao longo do tempo da existência do material, isso te dá a quantidade de fissões ocorridas. Então, o que nós temos? O lambda F, que é a constante de decaimento por fissão, vezes a quantidade de átomos, só que essa quantidade de átomos ela vai mudar, porque a quantidade de átomos de urânio varia com o tempo pelo seu decaimento. Então, pela lei de decaimento radioativo, a quantidade de átomos de urânio seria um NU0, urânio 238, né? Seria um NU0 vezes a exponencial, né? Só que aqui o lambda que nós temos não é simplesmente o lambda de fissão, porque o urânio ele pode desaparecer por fissão, mas pode desaparecer também por decaimento alfa. E o decaimento alfa ele é mais provável que a fissão. Então aqui nós temos que considerar as duas coisas, ou seja, esse lambda aqui seria a soma do lambda F, né? A probabilidade por decair por fissão, por desaparecer por fissão, mais a probabilidade por desaparecer por decaimento alfa. Então seria a soma do lambda F com o lambda alfa, né? Contudo, o lambda alfa é muito maior do que o lambda F. O lambda F é da ordem de 10 a menos 17 anos a menos 1. E o lambda alfa é da ordem de menos 10 a menos 10 anos a menos 1. Então o lambda alfa é muito maior que o lambda F, e, portanto, este lambda que vai aqui é aproximadamente o lambda de decaimento.
por alfa, né? Esse lambda de decaimento por alfa está relacionado com a meia-vida de 4,5 bilhões de anos do Urânio, né? Contudo, lembrando que o lambda que vai aqui na frente é o lambda de fissão, porque nós estamos considerando apenas as fissões ocorridas no mineral. Apenas as fissões vão produzir traços. O mineral é rígido o suficiente para que a passagem de partículas alfa por ele não deixe traços. Então, o decaimento alfa não vai ser não vai ser sensibilizado. O detetor não é sensível à radiação alfa, apenas as fissões, né? Então, daí aqui ser lambda F e aqui ser o lambda alfa. Bom, então vamos fazer essa integração, né? A gente tem que integrar desde um tempo zero, que seria o tempo em que o mineral foi formado, o tempo em que começa a nossa cronologia, né? Até o tempo atual, que vamos chamar de tal, né? Então esse tal aqui vai ser a idade do mineral. Nós temos que partir, o tempo inicial, o tempo zero, ele tem que ser o tempo de formação da amostra, porque nós definimos o M0 como sendo a quantidade inicial de átomos, né? Então, temos que fazer a integração dessa forma aqui. Bom, fazendo essa integração, como que nós podemos resolver, né, a integral? Isso é constante, nós passamos pelo lado de fora, né? Então, fica uma integral da exponencial. Como que seria a integral da exponencial? É a própria exponencial, mas o que está multiplicando o tempo aqui, que é a nossa variável de integração, que é o menos lambda, ele tem que aparecer aqui embaixo no denominador, né? Então, aqui vai ficar 1 sobre menos lambda. Então, aqui nós temos, 1 sobre menos lambda, a mesma coisa que menos 1 sobre lambda, e nós temos que o resultado da integral vai ser exponencial, mas nós temos que colocar os limites de integração, né? As duas constantes estão aparecendo aqui na frente. Então, quais são os limites de integração? Desde zero até tal. Então, essa exponencial tem que ser calculada primeiro para o tempo tal, vai ficar e a menos lambda tal, e depois menos o resultado da integração para t igual a zero. Então, essa exponencial para t igual a zero dá 1, né? E elevado a 1, elevado a zero, aliás, que dá 1, né? Então, como resultado, nós temos e a menos lambda tal, menos 1, né? Agora nós vamos, para não ficar trabalhando com tal, usar a letra T mesmo, como tínhamos feito nos vídeos anteriores, como sendo a idade, vamos falar que o tal é o T, né? Só para mudar a letra que estamos usando para designar a idade. Então aqui vai ficar T, e como aqui nós temos menos 1, vamos inverter o conteúdo aqui do que está entre parênteses para eliminar esse menos 1. Então, no final, nós temos, fazendo essa inversão, ficamos com 1 menos e a menos lambda t. E esse lambda f, vamos colocar aqui em cima do lambda. Então, vai ficar uma razão entre os dois lambdas do urânio, o lambda de fissão e o lambda por decaimento alfa, né? De tal forma que ficamos com essa expressão aqui para o número de fissões ocorridas ao longo da existência do mineral. Bom, isso pode ser o número de fissões por unidade de volume, né? E ele vai ter uma relação com a densidade de traços, né? A densidade de traços vai ser proporcional a essa quantidade aqui, né? Bom, só que nós temos também o problema de considerar essa quantidade inicial de urânio 238, né? Então, nós não podemos escrever uma relação no final que dependa dessa quantidade inicial, porque nós não sabemos a quantidade inicial de urânio que havia na amostra naquela época. Não podemos ir para o passado para poder ver isso. Mas nós podemos substituir essa quantidade aqui usando a lei de decaimento radioativo. Então, o que nós temos? Que atualmente o número de átomos do urânio 238 seria a quantidade inicial vezes E a menos lambda T, onde lambda é o lambda praticamente do decaimento alfa, né? Seria o lambda total, mas é muito mais próximo do decaimento alfa, né? Próximo até a sétima casa decimal. Então,
Se nós isolarmos a quantidade inicial, nós vamos ter que essa quantidade inicial vai ser a quantidade atual de urânio 238 vezes E a mais lambda T, né? Eu peguei essa exponencial, que era E menos lambda T, passei para o outro lado da igualdade, como sendo E a mais lambda T. E aí nós substituímos essa expressão para o N0 aqui, né? Nós colocamos aqui. Então, aqui vai aparecer uma exponencial de mais E a lambda T, que vai multiplicar isso aqui tudo. Então, vezes 1 vai ficar E a mais lambda T, e E a mais lambda T vezes E a menos lambda T dá 1, né? Então, porque um é inverso do outro. Então, no final, a gente vai ficar com esse termo aqui, ó, E a mais lambda T menos 1. E aqui nós chegamos a uma expressão em que a quantidade de fissões foi colocada em termos de uma quantidade mensurável, né, que é a quantidade de átomos de urânio 238 existente na amostra nos dias de hoje, né? E a densidade de traços, que é o que efetivamente pode ser observado no microscópio, é proporcional a essa quantidade, né? Então, a gente repete aqui a expressão para o NF do 238 e a menos de um fator, né? Esse fator é um fator que a gente chama de eficiência geométrica, é uma espécie de fator de calibração. Ele vai permitir nós convertermos o número de fissões ocorrida com a densidade de traços, que é o que nós podemos observar na amostra com o microscópio óptico, né? Então, esse fator εs, ele depende de calibração, né? Então, eu, em laboratório, determinar qual que é a relação entre o número de fissões e a densidade de traços, mas vamos um pouco adiante com o método, nós vamos ver que essa quantidade pode nem ser necessária a determinação, né? Porque nós vamos fazer, na verdade, uma razão entre densidades de traço, porque nos métodos de datação nós trabalhamos sempre com razões, não com quantidades absolutas. Contudo, essa expressão ela nos traz, em relação aos vídeos anteriores, uma quantidade nova, que é a constante de decaimento por fissão do urânio 238. Então, além de eu saber o valor desse lambda, né, que já foi colocado no vídeo anterior, que é relacionado à meia-vida de 4,5 bilhões de anos, tem que se determinar a constante de decaimento por fissão. A constante de decaimento por fissão é uma quantidade muito mais difícil de ser medida, porque se trata de um evento muito mais raro. É muito menos provável que um átomo de urânio 238 se fissione do que decaia emitindo uma partícula alfa. Então, o rigor da medida, a precisão da medida que se tem que ter para a determinação do lambda F é muito mais refinada, é muito mais difícil de se fazer, muito mais difícil medir o lambda F do que medir o lambda. E aí, em relação a esse tema, há uma pequena história que eu considero importante colocar para os alunos, e sempre todo curso de física nuclear eu coloco, que é uma pequena história de como que foi descoberto, né, foi determinado o valor do lambda F. Bom, quando a comunidade científica começou a investigar a formação de traços em sólidos, alguns pesquisadores, alguns cientistas se destacaram. Então, digamos assim que esses pesquisadores pioneiros dessa linha de investigação são considerados os pais, né, desse método, do método geral de medir quantidades nucleares a partir de observação de traços em sólidos, né? Então, os pioneiros dessa área foram o Fleischer, o Price e o Walker. Eles são autores desse famoso livro, né, que foi o livro que, digamos assim, determinou as bases metodológicas dessa linha de investigação. Então, naturalmente, esses pesquisadores, isso na década de 60,
ficaram bastante famosos na comunidade científica, particularmente na comunidade de pesquisadores da área de física nuclear. E em determinado momento eles até acreditaram que eles iam ganhar o prêmio Nobel devido a essa descoberta, esse desenvolvimento dessa metodologia de detecção. Na verdade, o prêmio Nobel não veio, mas o trabalho deles foi o suficiente para dar um prestígio muito grande, né, para esses pesquisadores. E eles, digamos assim, fizeram, historicamente falando, né, dentre as medidas historicamente mais relevantes, foram pioneiros também na medida da constante de decaimento por fissão do urânio-238, né? Na época em que eles fizeram isso, que foi em 1963, né, pelo menos o artigo foi publicado em 1963, eles contrataram uma firma para fazer essa medida, né? Evidentemente, essa medida ela não teve o rigor científico que era necessário para você chegar num valor bastante confiável para a medida da constante de decaimento, né? E o valor que eles obtiveram foi 6,85, mais ou menos 0,20, vezes 10 a menos 17 ano a menos 1. Então, reparem a ordem de grandeza dessa constante de decaimento, 10 a menos 17, né? A constante de decaimento por alfa é 10 a menos 10, portanto, 10 milhões de vezes menor, né? Então, daí a dificuldade para se medir isso, né? Bom, como esses autores tinham uma influência bastante grande, um prestígio bastante grande já em 1963, as medidas que se seguiram também gravitaram em torno desse valor, né? 6, quase 7, né? Vezes 10 a menos 17. Então houve uma série de outros autores que fizeram medidas adicionais e chegaram a valores próximos dentro do erro de medição ao valor do Fleischer, Price e Walker, né? Esse aqui é o Robert Fleischer e esse aqui é o Robert Walker, né? Eu não achei uma foto do Price. Então, vamos dizer assim, esse valor, 6,85, ele não é o valor que hoje em dia é considerado como correto pela comunidade científica, né? No entanto, devido ao prestígio desses autores, uma série de medidas, né, na década de 60 chegaram a esse valor, né? E no Brasil, vamos dizer assim, na década de 70, se não me falha a memória, o professor César Latz, né, da Unicamp, ele fundou o grupo de cronologia, né, dentro do Departamento de Raios Cósmicos, no Instituto de Física, né, Gleb Vatagen, e com o propósito de fazer medidas mais precisas sobre a idade de minerais, né, idade de amostras geológicas, né, não arqueológicas. E ele, digamos assim, desconfiava muito desse valor, né? E ele, digamos assim, uma das primeiras incumbências desse grupo formado foi uma medida mais cuidadosa do lambda F do urânio 231, né? Então, houve um aluno do professor Latz, que hoje é professor também da Unicamp, que é o professor Júlio Hader, que durante anos se dedicou à medida mais criteriosa do lambda F, e no artigo publicado em 1981 chegou no valor de 8,6, mais ou menos 0,4 vezes 10 a menos 17 ano a menos 1. Reparem que é um valor bastante diferente daquele do Fleischer inicialmente, né? Fleischer e colaboradores, ou seja, são valores que não se intersectam nos seus respectivos erros, né? E existe mais ou menos uma diferença de uns 20% entre um e outro. 20% é muito quanto você quer uma medida mais precisa das idades de amostras antigas, né? Então esse foi digamos assim, devido
ao prestígio, né, do Fleischer e colaboradores, o valor obtido pelo professor Júlio Haller demorou muito tempo para ser aceito e demorou para que na comunidade científica outros valores em torno de 8,6 aparecessem, né? Esse é o artigo original de 1981, né, que originou no valor mais correto da constante de decremento, né, o correto dentro do eixo oriental da medida. Ele é assinado pelo professor Júlio Haller e também pelo professor Latz, né, e tem outros colaboradores também, né. Mas isso é uma pequena história que mostra, vamos dizer assim, que a comunidade científica ela também é feita por pessoas e que os resultados, o avanço da ciência, ela depende muito mais do que meramente resultados, vamos dizer assim, que se obtém em laboratórios ou pesquisa de campo, ela depende bastante também da aceitação dos resultados, das crenças da comunidade científica, porque a ciência é feita por seres humanos, né? E os seres humanos são, digamos assim, sujeitos a todas as características humanas de convencimento de crenças e que os epistemólogos, como por exemplo Thomas Kuhn ou Imre Lakatos, discutem muito bem, né? Então essa, vamos dizer assim, que é uma pequena história para ilustrar também como que a ciência avança. Mas, felizmente, parece que na ciência existe também um processo natural seletivo, à la Darwin, vamos dizer assim, que faz com que os resultados que não sejam tão fidedignos com a realidade, eles têm uma meia-vida curta, vamos dizer assim, e os resultados mais coerentes acabam sobrevivendo, embora isso possa demorar um certo tempo, né? Nesse caso, de 1963 até 1981, foram quase 20 anos e foram mais de 20 anos para que o valor correto fosse aceito pela comunidade científica, né? Então, assim, do ponto de vista do tempo de vida de uma pessoa, é muito longo, né, o processo de vamos dizer assim, acertamento da ciência, mas do ponto de vista da história, da evolução do pensamento humano, de um modo geral, a ciência, com o tempo, acaba, vamos dizer assim, chegando a resultados bastante coerentes e existe uma evolução da coerência da ciência nos seus diversos ramos. Bom, voltando agora ao nosso problema da determinação da idade através dos traços de fissão, é muito difícil, né, como dito anteriormente, trabalhar com quantidades absolutas. Então, é difícil até medir de tal forma a determinar a idade, visualizando apenas a densidade de traços espontânea, né, do dano 238 ocorrida no mineral. Então, o que se faz normalmente é fazer uma razão entre duas densidades de traços. A densidade de traços espontânea, que vimos anteriormente, e agora a densidade de traços induzida. O que seria essa densidade de traços induzida? Bom, em cada amostra de mineral, além do dano 238, existe o dano 235. Então, se mandarmos a amostra a um reator nuclear e submetermos a amostra, colocarmos essa amostra próximo da piscina, do núcleo de um reator nuclear, vai haver nêutrons incidindo na amostra e esses nêutrons vão induzir a fissão do urânio 235 presente na amostra. Então, a partir de quando você levou a amostra no reator e deixou essa amostra exposta a uma certa passagem de nêutrons, vão aparecer também traços de fissão induzida do urânio 235 nessa amostra, né? E nós podemos contar esses traços, né? Nós podemos determinar a densidade de traços da fissão espontânea do mineral antes dele ir para o reator, determinamos o ROS e depois nós mandamos a amostra para o reator e determinamos o ROI. Vão aparecer outros traços, nós contamos quanto que aumentou os traços da amostra
e determinamos a quantidade de urânio 235 da amostra. Qual que é a vantagem de fazer isso? É porque a razão entre a quantidade de átomos de urânio 238 e 235 na amostra é uma constante na natureza, né? É uma constante que ela varia no tempo, mas nos dias de hoje ela é uma constante, ela é a mesma para todos os minerais, é a mesma para todos os cantos da Terra e é a mesma para todos os cantos do sistema solar, porque todos os átomos de urânio do sistema solar foram produzidos na mesma época, né, a partir da explosão da supernova. Então a razão urânio 235 e urânio 238, que seria uma razão isotópica, é uma constante. Então isso nos poupa de ter que determinar a quantidade de átomos de urânio 238 na amostra, né? Bom, qual que é a relação entre a densidade de traços induzida e a quantidade de átomos de urânio 235 na amostra, né? Então, a fissão acontece a partir de nêutrons com uma certa probabilidade, né? A probabilidade disso acontecer é dado por um parâmetro que nós chamamos de seção de choque. Seção de choque, no caso, por fissão de nêutrons. Nós vamos ver com mais detalhes em outros vídeos o significado desse parâmetro, da seção de choque. Mas ele vai fazer um papel muito semelhante ao lambda, né? Ele vai nos dar qual que é a probabilidade do urânio 235 se fissionar mediante a incidência de nêutrons. Isso é uma constante também, que está tabelada, nós podemos consultar numa tabela de isótopos, né? Depois nós vamos ver como fazer isso. Então é uma constante, isso é bem determinado em laboratório. E também depende da quantidade de nêutrons que incide na amostra. Essa quantidade de nêutrons nós chamamos de fluência, seria a quantidade de nêutrons que passaram por uma seção diária da amostra, né, por centímetro quadrado da amostra, ao longo do tempo de exposição da amostra no reator nuclear, né? Bom, e tem também uma eficiência de observação, que é aquilo que dá a relação entre o número de fissões ocorridas e a densidade de traços, né? Então isso aqui tudo é o número de fissões ocorridas, né? Então é o número de átomos de urânio 235 presente, a probabilidade de se fissionar, vezes a quantidade de nêutrons que passaram. Bom, para esse tipo de projeto, você levar uma amostra nas proximidades de um reator, para ter o fluxo de nêutrons, você não precisa necessariamente usar um reator que gere energia elétrica, né? Então pode ser um reator de pesquisa. Então o Brasil ele possui um reator de pesquisa, por exemplo, na USP de São Paulo, né? Dentro de um departamento que chama IPEM, né? Na verdade é um instituto, um instituto de pesquisa em engenharia nuclear. Ali existe um reator de pesquisa, que seria um reator, digamos assim, de baixa intensidade, um reator pequeno em relação a um reator que transforma a energia nuclear em energia elétrica. E ali você tem uma pequena piscina, onde você tem material fissionável, e você tem alguns canais, alguns dutos, em que você põe a amostra, e essa amostra é conduzida por um sistema pneumático até as proximidades do caroço do reator, da piscina do reator. E ali a amostra vai ser exposta a uma certa fluência de nêutrons, né, durante um certo tempo. E depois o sistema pneumático traz a amostra de volta. Evidentemente, como vimos no vídeo de energia nuclear, né, e usinas por fissão, vão ser gerados elementos radioativos dentro dessa amostra, né? Então, já que a amostra for no reator, você não pode ter muito contato com ela, porque ela vai emitir radiação alfa, beta e gama, porque os produtos de fissão do urânio 235 são elementos radioativos, né? Mas você deixa a amostra durante alguns meses para diminuir essa quantidade, né? E felizmente, normalmente você coloca em condições em que você tem uma quantidade muito pequena de amostra, então a quantidade de radioatividade que vai ter ali não é, em princípio, tão grande, mas mesmo assim você espera alguns meses até poder atacar quimicamente, observar a amostra no microscópio óptico, né? Então esse é o processo. Mas a ideia é pegar
aquela densidade superficial de traços espontâneos e dividir pela densidade superficial de traços induzidos durante 1, 2, 3, 5. Então nós vamos chegar a uma razão entre duas densidades de traços que é perfeitamente possível de se medir no microscópio óptico. A gente mede separadamente o ρS e o ρI. E agora apareceu aqui não a quantidade absoluta de átomos de urânio, mas a razão. E essa razão, então, como eu disse, é uma constante, né? Hoje em dia na natureza, uma quantidade bastante bem determinada, então nós sabemos quanto que vale isso, né? Então essa seria a razão isotópica. Nós sabemos agora, com medidas mais bem feitas, qual que é o valor do lambda S, sabemos qual que é o valor do lambda. O valor da seção de choque também é bem tabelado, e o operador do reator, ele tem que dar para você qual que é o valor da fluência de newtons, né? Aqui nós temos também uma razão de eficiências, né, geométricas em fatores de calibração, e se tanto os traços induzidos como os traços espontâneos são observados nas mesmas condições, né, particularmente geométricas, então essa razão é 1. Né? Então também você não depende tanto da calibração do método de observação dos traços. Né? Então, mas de qualquer forma eu vou deixar assim, porque dependendo da metodologia que se usa, isso pode ser um fator 2 ou meio, né? Você pode observar os traços que estão dentro da amostra, pode observar os traços que estão perto da superfície da amostra, isso tem uma diferença nos fatores de calibração. Mas de qualquer forma isso é perfeitamente determinável com um erro bastante aceitável, né? Então o que nós fazemos a partir dessa relação é isolar o tempo aqui, né? Então o primeiro passo, vamos isolar o que está aqui entre parênteses, jogando todo o resto para o outro lado da igualdade. Nós vamos ficar com essa expressão aqui, né? E aí, para isolar o tempo aqui, temos que passar esse 1 somando para o lado de cá, né? Vai ficar 1 mais alguma coisa, e depois extrair o logaritmo natural, que é a operação inversa da exponencial, para explicitar o lambda t. E depois, como o lambda está multiplicando o tempo, nós passamos o lambda dividindo embaixo. Então, nós vamos chegar a essa equação aqui, que é a nossa equação da idade, né? Bom, então, o que nós temos que determinar? Praticamente, nós temos que medir o ρS e o ρI no microscópio óptico, contando os traços numa certa área de observação do microscópio. Essa quantidade é conhecida, essas quantidades são conhecidas, esse aqui também é conhecido. Você tem que trazer do reator, existem medidas no reator da fluência, então o operador do reator tem que te falar qual que é a fluência de newtons, e isso aqui também é bastante bem definido, então você chega na idade da amostra, né? Esse método é particularmente útil para amostras não tão antigas quanto a Terra, mas, digamos assim, de dezenas ou centenas de milhões de anos. É um método bastante sensível para amostras com essa idade, e isso tem aplicações bastante interessantes, como, por exemplo, estudar a separação dos continentes, por exemplo, né? o deslocamento dos continentes, que é um processo que acontece ao longo de centenas de milhões de anos, né? Vamos colocar aqui o valor da razão isotópica, né? Então, a constante que nós temos aqui na natureza nos dias de hoje, para todas as amostras, né? A razão entre a quantidade de urânio 235 e urânio 238 é esse valor aqui, né? 1 sobre 137,8. Aqui está aproximadamente, porque tem mais casas decimais aqui para cá. Não é porque pode ser 140 ou pode ser 120, não. É 137, alguma coisa, né? Então é um número bastante bem determinado, né? Embora vamos colocar aqui um tio, né? Um aproximadamente, porque tem mais casas decimais aqui atrás, né? Bom, além de você estudar condições geológicas de formação, então, por exemplo, você poderia estudar também
um vulcão no passado, quando ele explodiu, uma erupção que tem acontecido há dezenas ou centenas de milhões de anos atrás, ou a queda de um meteoro que, vamos dizer assim, liberou energia suficiente para fundir os minerais que estavam ali na região. Então, o método funciona a partir de quando um mineral ele se solidifica, né, ou se cristaliza até os dias de hoje. Então, o zero da contagem do tempo que nós vamos ter vai ser a partir de quando o mineral foi formado. Então, nós estamos medindo, na verdade, a idade da formação daquele mineral, né? E tem que ser um mineral transparente ou translúcido. Então, normalmente são utilizados apatitas, que é o mineral mais largamente utilizado nesse caso, o próprio zircão, epídoto. Tem uma série de minerais que podem ser utilizados com esse propósito, até micas ou vidros que são, digamos assim, fundidos em eventos geológicos dessa ordem, que levam uma temperatura suficientemente grande para formar, para fundir o material e formar novamente os minerais, né? Então, toda vez, por exemplo, que você tiver uma erupção vulcânica, onde você tem lava, os minerais são derretidos, e quando a lava esfria, aqueles minerais foram reconstituídos, né, naquele momento. Então, se você datar aquilo ali, sua escala de tempo, o tempo que você vai estar medindo, vai acontecer a partir de quando os minerais se solidificaram novamente, né? A partir dali que aquele mineral passa a registrar traços na sua estrutura molecular, tá? Contudo, uma das aplicações, digamos assim, com maior retorno financeiro, né, de maior interesse econômico, é na prospecção de petróleo, né? Então, nós sabemos hoje em dia que a base energética da nossa sociedade é o petróleo ainda, né? Embora a energia solar, a energia eólica tenha aumentado bastante, mas ainda é o petróleo. Então, a prospecção de petróleo digamos assim, é uma atividade de grande interesse financeiro. E existe uma propriedade da formação dos traços nesses minerais que podem ajudar na prospecção do petróleo. Então, bom, nós vemos aqui fotomicrografias, né, de traços em apatitas, e aqui tem uma foto um pouco mais ampliada. Então nós vemos que os traços das fissões, né, depois que você fez o ataque químico na amostra, tem um certo comprimento, né? Então você pode medir o comprimento desses traços. Bom, foi descoberto, né, algumas décadas atrás, que quando o mineral é parcialmente aquecido, né, então se o mineral é submetido a um aumento de temperatura, mesmo que esse aumento de temperatura não destrua o mineral, não funda o mineral, ou seja, nós estamos falando de temperaturas não suficientemente grandes ao ponto de causar fusão do mineral, mas nós temos que o comprimento desses traços se encurta, né? Então esse processo é chamado de fading, né? É um processo, digamos assim, de reconstituição da estrutura molecular desses minerais, que faz com que gradualmente o comprimento do traço latente, né, do traço não revelado, diminua com o tempo. Então, você pode estudar em laboratório qual que é a taxa de encurtamento desses traços em função da temperatura e em função do tempo, né? Então, por um determinado tempo, você tem uma taxa de encurtamento. Quanto mais tempo passar naquela temperatura, mais curto vão ficar os traços. E se você tiver, por exemplo, o mineral foi submetido a uma temperatura um pouco maior, você tem uma taxa maior do encurtamento dos traços. Então, em laboratório, foi possível obter curvas empíricas, né, totalmente experimentais, que vamos dizer assim, relacionam o comprimento do traço com a temperatura e com o tempo. Então, se você, além de contar
o número de traços, o que leva à obtenção da idade, você medir o comprimento dos traços, você pode tirar informações a respeito de qual é a história térmica que o mineral foi submetido, ou seja, qual é a temperatura que ele estava no passado, ao longo do tempo, né? Então, você medindo a distribuição do tamanho de traços nessas amostras, você pode chegar ao que nós chamamos de história térmica, né? Você pode chegar a como provavelmente a temperatura evoluiu ao longo do tempo, né? Então, o que você mede é isso aqui, ó, uma distribuição do tamanho de traços, digamos que seja na apatita. Essa figura é para a apatita, o mineral em que essa técnica é mais empregada e que dá melhores resultados, né? Então, digamos assim, nos campos de petróleo, você, em geral, tem apatita. Conforme você vai perfurando, você vai extraindo de lá entulho, né? E dentro desse entulho vem apatitas, amostra apatita. Então, você separa as apatitas e faz um polimento nos perfis da apatita para ficar horizontal. Você ataca quimicamente essas apatitas e depois observa no microscópio óptico. Então, você mede o tamanho dos traços, então você tem uma distribuição de tamanho de traços, e sabendo qual que é a relação entre temperatura, tempo e tamanho de traço, você pode reconstituir a história térmica. Então, digamos assim que para esse artigo, né, tirado da literatura, você tem que essa distribuição de tamanho de traços leva a uma história térmica desse tipo aqui, ou seja, aqui eu tenho no eixo horizontal o tempo passado, né, desde 600 milhões de anos até hoje, e a estimativa de temperatura a que o mineral estava submetido no passado. Então, essa distribuição de traços leva a uma história térmica desse tipo, ou seja, aqui você observa, próximo de 400 milhões de anos atrás, um esfriamento da amostra. Então, quer dizer que há 400 milhões de anos atrás para o passado, a amostra estava numa temperatura mais alta, né? Aqui, para essa distribuição aqui, nós temos também um resultado semelhante, né? Para 400 milhões de anos atrás, nós tivemos digamos assim, um esfriamento da amostra. Então, quer dizer que antes disso, a amostra estava submetida a uma certa temperatura. Então, é possível você inferir qual era a temperatura que o mineral estava submetido no passado e também durante quanto tempo, mais ou menos, ele ficou nessa temperatura, né? E nós sabemos que o petróleo ele se forma num intervalo de temperaturas específico, então ele tem que ficar por milhares de anos numa faixa de temperatura para que a matéria orgânica presente na região se transforme em petróleo. Então esse intervalo de temperaturas é mais ou menos, né, há um pouco de divergência nisso, mas é mais ou menos entre 90 e 160 graus Celsius. Então, se você observar na coleta de apatitas, na perfuração do poço, que aquelas apatitas foram submetidas a essa temperatura durante um certo intervalo de tempo, então é um indicativo de que se você perfurar mais, você vai encontrar petróleo, né? Bom, nós podemos simplesmente não fazer esse teste e continuar perfurando e fazer uma perfuração até ver se encontra petróleo ou não. Então, por que essa técnica é importante? É importante porque é muito caro fazer uma perfuração, né? No caso específico do pré-sal, que envolve você fazer uma perfuração submarina e uma perfuração com milhares de metros de profundidade, o custo dessa perfuração é algo entre 150 a 300 milhões de dólares. Então, quanto mais fundo você vai, mais caro é fazer a perfuração. Então, se você fizer a perfuração num ponto em que você não vai achar petróleo, você perdeu aquele dinheiro de investimento para poder estar perfurando o poço. Então é muito importante, enquanto você vai perfurando, de verificar se de fato ali existe possibilidade de mais a fundo você achar ou não petróleo, né? Então é uma atividade que
que poupa a companhia, no caso a Petrobras, de gastar milhões, centenas de milhões de dólares, porque você tem que fazer também a perfuração de diversos poços, né? Bom, no caso do pré-sal, o que acontece, né? Então você tem aqui na superfície do mar uma plataforma que vai inserir a broca que vai fazer a perfuração. Então você tem que passar por toda a profundidade do oceano, né? Na região em que se descobriu o pré-sal, você tem uma profundidade média de 2 km, né? 2.000 metros. Depois a broca tem que passar por uma camada que é chamada de camada pós-sal, que é uma camada de rochas, né? Eventualmente tem petróleo nessa camada, mas foi quase toda explorada, né? Já se sabe onde tem, onde não tem, né? E depois passar por uma camada onde tem muito sal, né? Que é chamada de camada de sal, que está entre 3.000 metros e 5.000 metros, né? Grosseiramente falando, e entrar na camada de pré-sal. A camada de pré-sal é a camada que está abaixo dessa camada de alta concentração de sal aqui. E aqui pode ter petróleo. Então, conforme você vai perfurando, você vai colhendo amostras de apatita e vai analisando essas amostras e vendo se a temperatura em que aquela região foi submetida há milhões de anos atrás é adequada para a formação ou não do petróleo, né? Você pode ter grande diferença de temperatura na história térmica dos minerais em poucos quilômetros de mudança. Então, se você perfurar aqui, você já saberia que aqui não sofreu a história térmica adequada para formar petróleo. Então, você não continuaria a perfuração, né? Bom, na história do pré-sal no Brasil, quando a Petrobras iniciou as pesquisas a respeito disso, ela contratou diversos grupos de pesquisa no mundo para desenvolver diversos métodos que poderiam indicar a presença ou não de petróleo. Existem vários métodos, não é só o método de estratificação, há métodos geológicos, há métodos químicos, né? Então tem diversas maneiras de você ter indícios de se tem ou não petróleo conforme você vai perfurando. Contudo, o método de estratificação foi um dos que mais contribuiu para o sucesso de encontrar petróleo lá na camada de pré-sal, né? E particularmente, né, e novamente, a Petrobras ela fez um convênio com o grupo de cronologia da Unicamp e o grupo foi, vamos dizer assim, determinante para o sucesso dessa empreitada. Não foi o único, vamos dizer assim, grupo que contribuiu para isso. Houve vários outros grupos que contribuíram efetivamente para a descoberta e a consolidação desse tipo de exploração, mas o grupo de cronologia da Unicamp ele se colocou de maneira bastante, vamos dizer assim, importante dentro desse processo, né? Contudo, infelizmente, depois que o convênio acabou e que toda a metodologia para a exploração do pré-sal foi determinada, a Petrobras preferiu fechar um convênio de mais longo prazo com uma firma australiana, né? Então foi uma pena isso ter acontecido, de não ter acontecido um processo de valorização de um grupo de pesquisa brasileiro, né? Mas são coisas que, vamos dizer assim, acontecem no meio empresarial pelo qual uma empresa como Petrobras é definida e opera, né? Mas dentro desse vídeo aqui nós procuramos mostrar, vamos dizer assim, um dos métodos de datação bastante utilizados hoje em dia, que tem, digamos assim, uma aplicação econômica bastante importante, que é o método dos traços de fissão. Outros métodos de datação são importantes também, mas nós não temos tanto tempo dentro da disciplina de física nuclear para explorar, mas, vamos dizer assim, nós já cobrimos o método do carbono 14, o método do urânio chumbo e o método de traços de fissão. Então isso já nos proporciona uma compreensão bastante profunda de como que funcionam, de modo geral, os métodos de datação.